Boa tarde a todos. Essa é uma live de tira dúvidas para o grupo do museu e dos gestores de risco do curso de gestão de riscos. Se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever, pode falar, pode ligar a câmera, pode mandar só o áudio. Bom, sinta-se à vontade aqui, porque esse é o momento. A ideia desse momento é justamente permitir que vocês falem diretamente com o instrutor do curso, para poder tirar alguma dúvida que de repente não foi tirada do curso ou que surgiu enquanto vocês estavam fazendo, né? Eu passo a palavra para o Leonardo também, se ele quiser fazer alguma coisa, alguma introdução, não sei. Fique à vontade, tá bom, gente? E aviso também que depois vai ser disponibilizado o vídeo dessa live no YouTube da PR4, para caso as pessoas. Para dar oportunidade para as pessoas poderem assistir isso posteriormente, né? Até porque é sempre bom ter esse conhecimento divulgado. Bom, boa tarde a todos, boa tarde pessoal. Estou vendo que tem alguns que são gerentes e alguns que são do Museu Nacional. Esse curso especificamente foram divididos em 4 turmas, e o pessoal do Museu Nacional e o pessoal do gerente de risco, eles têm relacionamento direto com aqui a governança, SGO, enfim. Talvez nem todos do Museu Nacional ainda saibam exatamente desse vínculo, mas a gente já vem conversando com a professora Andréia, a Lu, que está aqui presente também. A gente já vem tendo algumas conversas no sentido da gestão de riscos, bem como gerente de riscos. Eu imagino que já tem um pouco mais de conhecimento. A gente lida com os riscos estratégicos que já estão sendo levantados e mensurados pelo Comitê Interno de Governança, o SUGOV da UFRJ. As outras turmas e as outras 2 lives que nós tivemos foram grupos de pessoas que tinham algum outro vínculo, por exemplo, os coordenadores de projetos estratégicos do PDI. Então, por isso que a gente separou dessa forma. Então, essa turma, basicamente, ela vai ter um olhar mais próximo nosso da gestão de riscos e da nossa ferramenta, que é a plataforma For Riscos. A gente começou, né, esse curso tem 6 módulos. No primeiro módulo, a gente explica um pouquinho o que é a governança, qual é o papel da governança, onde a gente está hoje, enquanto SGOV, né, Superintendência Geral de Governança, e a governança geral da UFRJ, da qual a SGOV é o braço executivo, ou seja, nós somos um braço executivo, nós não somos a governança em si, mas o braço executor. Aí a gente passa para o COSO, que foi quem iniciou essa conversa sobre gestão de riscos, né? Tem os primeiros materiais ali teóricos. No terceiro módulo de gestão de riscos, a gente já traz um pouco de onde a gente mais se baseou, que foi a CGU. A CGU fez uma adaptação do COSO, uma adaptação e tradução do COSO, e além do fato de ser justamente a CGU que vem nos cobrando sobre gestão de riscos, aí nós temos os controles internos. São os controles que se pretendem estabelecer com a nossa gestão de riscos, né? Os riscos que precisam ser tratados, eles vão ter controles. E temos também, no módulo 5, o controle interno, o modelo das 3 linhas de defesa e o controle interno. O controle interno, na verdade, é um modelo em que o controle seria a nossa auditoria interna. Ele seria o nosso controle. Só que a gente fala de controles internos porque o controle interno, a Audin, ela vai justamente auditar os nossos controles internos. Então, por isso que tem essa... apesar de ser um nome muito parecido, são coisas bem diferentes em que os controles internos, os controles internos, todos nós somos responsáveis, cada um na sua atividade do dia a dia tem que estar ali controlando a sua atividade, mas vai ter um órgão, uma entidade específica, que no caso é a auditoria interna, que vai ser o nosso controle interno. E aí o modelo de 3 linhas traz justamente um meio termo, né, alguém que faça a interface entre a auditoria e o servidor que está lá no dia a dia, que hoje é a SGGOV, Superintendência Geral de Governança, Comitê Interno de Governança, enfim. Que nós fazemos assim alguma normatização, por exemplo, nós temos a metodologia de gestão de risco, vocês viram no curso, e essa metodologia de gestão de risco, o momento inicial de criação dela foi coordenado pela SGGOV,
assim como esse momento de implementação também está sendo coordenado pela Segov. Então, a Segov faz a segunda linha entre o controle interno e os responsáveis pelos controles internos, né? No caso, todos os servidores. E o sexto módulo, desculpa, é o módulo da nossa plataforma, For Risco, que eu pretendo, né, se a gente tiver um tempinho, abordar hoje mais para o final, porque principalmente os gerentes de risco, eu comentei hoje isso com... teve algum e-mail de alguém que estava com dúvida hoje, que me encaminhou algum gerente de risco, acho que foi da PR2, em que os gerentes de risco vão lidar mais com isso. No caso do gerente de risco, já se tem um inventário de riscos, com os riscos de todas as PRs da UFRJ, PR1 até PR7 e mais a SGTIC. Esses riscos vão precisar ser cadastrados na plataforma e, a partir do nível de risco, vai ser necessário também incluir na plataforma o plano de ação, né, o plano de mitigação, que a gente estrutura com 5W2H. São umas perguntinhas que, inclusive, é um formato muito parecido com o que está na avaliação de aprendizagem, que é como se fosse uma provinha final, enfim. Ali já é um formato de identificação do risco, mensuração até o plano de ação completos. Antes de prosseguir, eu queria coletar dúvidas, saber quais foram as impressões de vocês, porque depois eu vou explorar mais a fundo a avaliação para tirar eventuais dúvidas e vou entrar também um pouco mais no sistema. No chat. Por favor, professor Sérgio. O Sérgio levantou a mão. Tudo bom, Leonardo? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Essa é a minha área de pesquisa, tá, Léo? Então, eu peguei o primeiro vídeo, eu não consegui ver todos ainda. Você viu lá que eu estou um pouco atrasado aqui, mas eu vou, nesse final de semana, cumprir a tarefa integral. Até porque eu conheço o documento da CGU, usei na minha pesquisa, só que eu não... Obviamente que aqui é um estudo de caso aplicado, então eu tenho que olhar para dentro do que vocês fizeram. E eu percebi que o conceito traduzido do CGU estabelece as questões de governança quase como similares, ou como é que eu diria para vocês, como sinônimo de gestão de risco. Aliás, até tem um comentário no primeiro vídeo dizendo que a estrutura de gestão de risco, ela, na verdade, ainda está sendo discutida, porque se está preocupado em implantar imediatamente o processo de governança. E eu acho que aqui a universidade pode dar uma contribuição, Leonardo, a gente como acadêmico já, vamos sair do âmbito gestor público, vamos entrar no âmbito do módulo conceito. E logo no primeiro slide da apresentação do primeiro vídeo tem lá um conceito que eu fiquei olhando e fiquei, meu Deus, não dá para... Como é que eu vou te explicar? Ele não coaduna, porque o que é estratégico, né? O accountability, ele é uma operação, ele não é estratégico, e o contrário é verdadeiro, quer dizer, a gestão é mais do que governança. O conceito de gestão está assim, e toda a explicação está levando para um caminho de que gestão é subordinada à governança. Por que eu estou falando desses conceitos? Porque aí vão ter as responsabilidades, quem é gestor e tal. Então, eu até escrevi alguns artigos, só para vocês saberem, submeti aí para congressos, aliás, ontem mesmo no congresso da USP, vamos ver se eles aprovam e tal. Eu tenho escrito sobre esses conceitos, que realmente é um problema. Eu faço parte do comitê, desde a criação da ISO 31000, que fala de gestão de risco. Eu estou falando de 2007, tá? Então, estamos falando já estamos fazendo quase 20 anos. E a nomenclatura do risco é o grande desafio, tá? Então, vocês estão vivendo aquilo que a gente já vem acompanhando há 20 anos. A nomenclatura do risco é um desafio para todos. E claro que cada um vai incorporar para si aquilo que é conveniente. Aliás, a definição do risco a gente já tem pelo menos umas 4, assim, que cada um abraça uma. Um é ligado à estratégia, outra é probabilidade de impacto. Então, nós temos uma série de questões que vocês devem ter superado na preparação desse conteúdo, e é claro que vocês optaram pelo modelo governança, porque é exatamente o que a gestão pública exige.
aderências aos processos. Ela não está preocupada, por exemplo, com os riscos financeiros de investimentos. Não. Os valores produzidos pela universidade são valores intangíveis, em termos de risco. Por exemplo, a continuidade da pesquisa aplicada, a continuidade dos centros de desenvolvimento de tecnologia. Esses são os grandes riscos. E não tem a ver com governança. Claro, vai ter governança dos projetos depois, mas a visão de risco da universidade é a sua existência estratégica como instituição estratégica no desenvolvimento de ponta de conhecimento, de desenvolvimento social, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento científico. Quer dizer, é neste ponto que estaríamos discutindo os riscos estratégicos da universidade, que é onde vocês estão ali ainda, pelo que eu vi, tratando internamente de como discutir isso. E estamos no campo do, eu diria, gerenciamento de risco e governança. Não chamaria de gestão, chamaria de gerenciamento e administração do risco. Gerenciamento, como é que eu trato isso? Tá? Eu estou dando aqui agora o que eu escrevi lá em linhas gerais, só para vocês entenderem. O conceito de gerenciamento é o processo continuado, que a governança faz também. Só que o gerenciamento é quando eu já tenho um plano de ação. A governança é quando eu tenho um plano de ação. O gerenciamento é o ato mesmo, a governança é o processo. E o gerenciamento são os reports que eu vou dar em relação à governança. A gestão é aquela visão política, onde você tem a política de gestão de risco que vocês já construíram, ou a política de governança, como vocês construíram. Falta a política de gestão de risco, né? Ou já não, temos. Já está lá. Tem que dar uma olhada nela. Eu não olhei. Eu acho que eu li, sim. Eu baixei e li. Eu só não me lembro de todos os detalhes. Eu baixei. E foi para dar aula, inclusive. Eu me lembro que eu baixei aqui para dar aula. Não foi nem por causa do nosso curso. Eu fui ler antes de me matricular aqui. A política de gestão de risco, ela vai dar exatamente o grande cenário. A governança é como eu executo isso e o gerenciamento é como eu monitoro isso. A governança e gerenciamento fica muito próximo, de certa maneira, o conceito. O que eu fiz, então? Só para você, o que eu coloquei no meu conceito? Gestão de risco é sempre que tratar de estratégia, aquilo que mantém os propósitos daquela instituição, a visão daquela instituição, o propósito dela. E a missão, eu trato da governança. E é isso que vocês estão fazendo. Toda a estrutura está no cumprimento da missão da universidade. Eu tenho que controlar cada fato e processo para se eu atinjo aqueles objetivos, aquelas metas de médio e curto prazo, que é o que a CGU vai te cobrar. Olha, eu te dei verba, então, por favor, me diga onde você alocou esse recurso, com que prioridade. Como são intangíveis, eu acho que tem um desafio interessante que a gente pode ajudar e assim construir mais para frente, que são os indicadores. A gente não ficar só naquele mapa de calor que vocês construíram, porque meio que é uma exposição, né, uma foto temporal, e é um outro negócio que eu não gosto muito, eu nunca trato muito de matriz de risco por causa disso, porque é sempre um cenário de uma foto mal tirada, sabe? Uma foto que ela não é boa, e sempre traz... Pior que a gente não se ajuda com aquilo como gestor, a gente se expõe, sem trazer a solução, a gente se expõe e não traz a solução. A governança é melhor. Quando a gente trabalha naqueles 3 níveis, a gente tem os reports, a gente pode estar ali com o trabalho do processo, a gente vai negociando, que é como se trata o risco. O risco tem a dinâmica e a governança também. Olhando a missão, o risco, a estratégia. E o compliance, que é outro problema, que o funcionário público tem como regra. Tudo tem regra, ninguém pode fugir do compliance. É onde você tem exatamente onde o COSO vem forte. É auditoria, auditoria, auditoria. Então, só para dar o cenário para os colegas, esse é o conceito que eu tenho na minha mente. E eu vou tentar, olhando com esse conceito, toda aquela documentação dos módulos que vocês me ofertaram. Mas, em linhas gerais, era isso que eu queria dizer para você. No primeiro slide já eu fiquei assim incomodado, porque chocou com o conceito que eu tinha em mente, porque faltou a parte estratégica. Eu acho que a universidade tem um ponto importante para vender como estratégia, inclusive para a CGU, dizer, peraí, qual o valor estratégico de uma universidade? E o risco vai dizer isso, ó, perder a autonomia, perder a capacidade de inovação. E isso não tem a ver com governança, isso aqui tem a ver com política pública, né? E aí é uma discussão em âmbito político e em âmbito de propósitos da instituição. E é aqui que estão os riscos reais, né? A governança, na verdade, é o nosso risco diante dos agentes controladores.
Então, se a gente não colocar um valor acima, Léo, eu tenho a sensação que a gente vai ficar refém de ficar fazendo um monte de report, forçando todo mundo a ficar produzir, com medo de inspeções e tal. E mais, um dos desafios é criar os indicadores para quê? Para criar o espaço entre o nível de exigência que os órgãos controladores vão ter e o tempo que eu tenho para responder a isso. Você concorda? Não tem gente diretamente o tempo todo. Os principais riscos estão na mão dos gestores que estão lá, são os donos dos riscos. Eles não têm tempo de ficar reportando aquilo ali. Vai ser o desafio de vocês de capacitar todo mundo ponta a ponta. E aí tem aquela camada intermediária que tem que consolidar para mandar para os órgãos fiscalizadores. E o problema é que eles não têm os indicadores. Eles não sabem como medir o que é importante, o que vocês estabelecem como importante. Aqui tem uma coisa que a universidade pode contribuir diferente dos outros órgãos. O museu não tem como contribuir, de certa maneira, com essa questão. Ele vai responder o que mandarem para ele fazer. Agora, a universidade, ela tem como tratar isso de maneira assim, ó, eu vou criar os indicadores e até eu instruir a CGU que eu quero ser visto dessa maneira. Era só isso que eu queria dizer. Eu acho que a gente tem um trabalho bacana, eu vou estudar, prometo aqui, eu não tive realmente tempo, assim, estava muito corrido, mas eu vou me dedicar aqui no intensivão aqui de final de semana e vou cumprir todas as tarefas e gostei bastante aí da estrutura e queria deixar esse meu registro para vocês e me colocar à disposição caso vocês precisem aí no órgão. Enquanto eu estiver na universidade, eu sou professor substituto, mas semestre que vem eu devo estar aí, se vocês quiserem eu visito vocês. Eu moro em São Paulo, só para vocês saberem, e dou aula aí no Rio, então toda sexta-feira eu estou no Rio. Não me custa visitá-los e a gente agendar e se vocês quiserem, a gente até pode ajudar naquilo que for voluntariamente, porque a minha área de pesquisa é a área que eu me dedico, e ter um case universidade para mim seria uma honra. Excelente, professor. Eu agradeço, inclusive, a disponibilidade e o comentário muito, muito interessante, muito importante, muito pertinente. Inclusive, eu acabei até aqui abrindo a questão que nós temos. Esse conceito especificamente, ele veio tirado quase na letra da IN. Então, assim, a gente acaba... Ao estudar, por exemplo, o COSO, a gente consegue ver muita teoria de mercado. Eu, como administrador, estudei muito mercado. E quando a gente chega na gestão pública, a gente tem uma série de, como é que eu posso dizer, de filtros. Por isso que, no final das contas, apesar da gente citar o COSO, dar como motivação, a gente se baseou no CGU, porque é naquele formato que a gente é cobrado, né? Então, por exemplo, a CGU está cobrando os nossos riscos estratégicos, então a gente já tem um inventário. Aí a gente mostra naquele nosso formato. Foi extremamente interessante a sua colocação quanto à estratégia. Na UFRJ, nós temos duas instâncias, assim, estão muito separadas e deviam estar muito próximas. E a gente tenta trabalhar o máximo junto possível, que são Superintendência Geral de Governança, onde eu estou, e Superintendência Geral de Planejamento Institucional, que trata da estratégia, que trata do plano de desenvolvimento institucional, plano estratégico institucional, PDI, PEI. Inclusive foi ontem o dia da live deles. E a gente tenta ter uma conversa, mas assim, eles também têm vários filtros, né? Várias exigências que eles têm que cumprir. Então, assim, a gente ainda não conseguiu, por exemplo, apesar da gente chamar esse inventário de riscos estratégicos, são os riscos estratégicos dentro de cada PR. Então, não estaria nem tanto estratégico, é um pouco mais tático do que estratégico. O estratégico seria o quê? O risco talvez, assim, porque a gente tem que sempre direcionar. Então, seria como se fosse da reitoria, do gabinete da reitoria, vendo toda a FRJ como um só, né? E a gente ainda não conseguiu ter essa interface, mas assim, faz completo sentido. Eu agradeço, inclusive, o seu comentário. Espero que a gente consiga marcar aí numa sexta-feira dessa, que o senhor estiver aqui pelo Rio, para a gente poder conversar mais, porque realmente a gente tenta ao máximo se alinhar com a SGPI, que lida mais com essa parte de estratégia, e com que a gente conseguisse alinhar, né, o que tiver fora desses normativos. Por exemplo, nós vamos ser cobrados pela gestão de processos,
Já fomos avisados, mas nós não temos um direcionamento, nós não temos um decreto, nada que nos cobre como a gente tem com gestão de riscos. Por isso que a gente tem a ISO. Sim. Pode me... Eu vou te sugerir, eu não li tudo, mas eu queria ver depois que eu ler, eu vou comentar com vocês. Se vocês já têm um comitê, ou criar comitês, vai ajudar muito, porque aí você vai construir este processo. Esse processo, inclusive, dos compromissos de quem vai fazer o report. Você não vai precisar, através da tua área de gestão, pressionar para baixo, que é mais uma atividade para o gestor público. E pior, ele sabe que ele está reportando contra ele. Olha que coisa louca. É terrível isso. A motivação dele de produzir esse documento é mínima. Então, como motivá-lo a produzir um documento? Olha só, aqui está um desafio. É um desafio da área de governança. É extremamente complicado. E é nisso que eu tenho trabalhado. A melhor maneira é o indicador, entendeu? Por quê? Porque ele vai ser reconhecido por aquilo que ele mapeou. E a vantagem da área pública é que ela já tem tudo regulado. O que ela pode fazer? O que ela não tem, o próprio gestor pode sugerir a regulação no formato que lhe é conveniente. Olha só, ao invés de a gente ficar esperando aqueles que não são afetados operacionalmente pelo risco, mas estrategicamente sim, politicamente, dar poder a quem está na base a dizer quais são aqueles elementos que comprometem o cumprimento daqueles objetivos que ele sabe que é da função dele. Olha que legal. É a primeira oportunidade que se tem do gestor público estabelecer qual é o critério que ele vai ser avaliado. Porque é para onde vai caminhar as coisas. Se você parar para olhar, é para isso que está sendo criados os processos de governança. A desculpa é a palavra risco, mas, na verdade, o que se quer é criar indicadores de performance na atividade pública. E aí é só estimular cada um e estabelecer, peraí, eu gostaria de entregar isso, porque foi para isso que eu fiz concurso, foi para isso que eu estou aqui. Aí fica um monte de atividade que não tem nada a ver com o que ele foi contratado e ele fica sendo cobrado, que não faz, porque essa é uma delas, tá? Essa aí é uma delas. E ele é o dono do risco, não tem conversa, é o que está como regra política que foi estabelecida aí pela política de governos, né? Porque isso não é de hoje, está vindo aí dentro desses pactos, inclusive de transparência, então está dentro da política pública que foi estabelecida ao longo do tempo. Então, acho que é muito legal, porque eu acho que eu tenho vamos dizer assim, eu tenho uma gana muito grande pelo processo, que eu estou há 20 anos olhando isso no mundo corporativo, acompanhando esse processo de entendimento que é a gestão de risco, a absorção, e o melhor lugar para se aplicar é a área pública. E, aproveitando, quem é comprador aí, com a nova lei de licitações, que entrou em definitivo em funcionamento, que eu acho que é a área mais crítica, viu, Léo? É a área de compras. Eu fiquei bastante assustado, eu dei um treinamento aqui no governo de São Paulo, eu rodei o estado de São Paulo inteiro, fiquei muito preocupado pelo que eu entendi da lei. Eu acho que a gente tem que ajudar muito quem trabalha hoje na área de compras públicas. É um problema extremamente complicado, e eu nem vou citar aqui, mas eu acho que a gente precisa ter um cuidado especial para o gestor público que está envolvido em compras. Eu acho que a gente tem que ter um processo, inclusive, e ensinar, de certa maneira, como que vai se mitigar esses riscos de exposição a risco desse servidor. É o mais exposto neste momento. Eu diria até que é uma área de prioridade. Todo mundo que trabalha na área de licitações e contratos deveria ter uma atenção especial. É a minha sugestão. Eu agradeço de novo. Assim, eu não sei se o senhor conhece o organograma, mas a SGGov está dentro da Pró-Reitoria que trabalha com compras, no caso, né? Institucional. A Nilce, que está inclusive na mesma sala que eu aqui, que está com a câmera aberta, é a gerente de riscos dessa área. Então, Nilce, fica aí o comentário do professor já como um grande balizador das ações, né? Boa tarde. Como eu já trabalho nessa área há muito tempo, então eu já tenho uma certa tranquilidade. O pessoal de contratos e de compras, ele já tem uma facilidade na adequação da legislação que vão seguindo. E essa nova legislação 14133, ela veio até
ajudar um pouco nessa questão de disparidade das unidades, cada uma estava executando de uma forma diferente, e educou o pessoal. A CGU ela apresenta documentos que instruem o pessoal, orientam o pessoal a fazer ETP, termo de referência. Eu acho que a gente já teve mais dificuldade, mas esse ano eu acho que o pessoal já está assimilando mais, entendeu? Então, nessa questão da gestão de riscos, eu acho que é uma coisa mais abrangente. O nosso trabalho vai ser um pouco por fora, mais a parte de identificar dados, de uma forma a trazer transparência para os gestores, diretores, superintendentes, pró-reitores, para que eles consigam tomar decisões embasados nesses dados. Então, quem não tem os dados é que vai ter uma dificuldade maior. Aqui da PR6, eu acho que o pessoal tem muita coisa já acondicionada aqui nos sistemas, então acho que não vai ser muito difícil, não. O problema é força-tarefa mesmo, pessoa que se dedica a esse trabalho. E esse trabalho que o pessoal está fazendo da governança, eu queria até elogiar, porque a parte de orientação quanto à identificação dos riscos eu achei muito boa. Módulo 3, módulo 4, não cheguei no 5 nem no 6 ainda, mas o 3 e 4 eu achei ótimo, tá? Vai ajudar bastante o pessoal a trabalhar. Eu não sei se o pessoal já tem dúvidas nessa identificação, que eu acho que a parte mais difícil é a identificação. A Nilce, viu, Léo? Isso é importante. A identificação dos riscos é aquela primeira parte e a correlação dela das prioridades é a segunda parte, porque é onde vai a governança trabalhar para ele. Mesmo que você identifique, existem riscos que são prioritários e são aqueles que são... Agora, é interessante, para a área de chão de operação, tem riscos que são prioritários. Quando você olhar para a pós-reitoria, lá na área política, eles têm outros riscos que são prioritários, entendeu? Essa equalização vai ser o grande problema que você... Problema não, é o desafio conceitual que vocês vão apresentar à CGU. A CGU está olhando todo mundo linearmente, cara, entendeu? Ele olha assim, ó, ele quer que eu te diga? Ele olha como compliance, não olha como governança. Então, o que você criar internamente é o que vai determinar para a visão dele. Você vai emular lá para cima. Então, o cuidado da implantação agora é o que vai garantir a perenidade, vamos dizer assim, de um bom processo interno de controle. Eu vi isso acontecendo nas empresas e eu gostaria de contribuir para que na área pública não se repita, porque na empresa tem a flexibilidade de mudar a regra do jogo, não tem a lei, não tem nada disso, os caras vão lá e se ajustam depois. Na área pública a coisa é um pouco complicada, porque depois que virou instituição normativa, ninguém vai ter ninguém tem força política, muitas vezes não tem coragem de mudar uma instrução. Por que mudou? Vai ser auditado, por que esse cara tem interesse em mudar, o que é isso? Então, depois que a coisa virou verdade, quem vai ter coragem para fazer alteração? Entendeu? Então, aqui esse momento é um momento mágico, né? É um momento que a gente pode fazer as coisas para o futuro ficarem muito bacanas ou transformar isso num mais um instrumento burocrático que vai aprofundar as dificuldades do gestor público. Se a gente se apegar ao modelo de gestão de risco, inclusive que eu discordo no ambiente corporativo de governança pura, que é basicamente procurar fraude, que é a orientação da CGU. E fraude, o que significa? Um processo... Por que ela quer que você entregue o processo, Leonardo? Tudo mapeado. Porque se você não cumprir aquele processo que você mapeou, em tese você cometeu porque tinha intenção de cometer. Fraude é intencional, não é erro. E sempre um erro vai ser tratado como fraude. Eu acho isso inadmissível, mas é como vai ser. Então, qual é o cuidado que a gente tem que ter? O espaço entre erro e fraude é o tal do risco que nós temos que tratar, o tal daquele risco, né, que ele diz assim, você vai ver que é assim que ela define, inclusive, o risco, que é o risco de não cumprimento do processo. É isso que ela acha que é risco. E risco não tem a ver com isso, isso não é risco, isso é perigo, é fraude mesmo, é inconformidade. Como é que eu meço isso aqui? Qual é o grau de assertividade
de efetividade é você que pode dizer. E aí sim pode dizer que se houve uma frequência muito alta, é fraude. Se houve um erro muito crasso, é fraude. Não é qualquer erro que é fraude. Essa mensuração na hora certa, se a gente colocar os indicadores conectados à identificação que a Nilce comentou, esse item aqui, se ele é muito frequente, tem algum problema. Ou esse item ele tem que ser melhorada a confiabilidade desse item. Ou então, é muito discrepante, aí eu tenho um indício de fraude. E isso a CGU não te disse como fazer. Você vai ter que construir. Essa construção interna, dentro da cultura da organização, porque também tem essa questão da cultura da operação da UFRJ, é que vai determinar o futuro desse projeto. Eu tenho essa convicção, tá? Eu acho que aqui é uma oportunidade única, como eu disse, de a gente construir um modelo interessante e replicável para as outras instituições públicas, principalmente as universidades. Sim, nós, aí no caso, puxando para a turma de segunda-feira, nós temos também, dentro do Comitê Interno de Governança, tem um subcomitê especificamente de integridade, que é quem está mais ligado a essa parte de prevenção à fraude, prevenção à corrupção, que está lá no primeiro módulo, eu acho que é onde fala um pouquinho sobre isso, enfim, que também acabou sendo uma das frentes que nós, enquanto governança, somos o braço operacional. Mas é muito importante a gente conseguir ter essa medida. Na verdade, a contrassenso do que vinha sendo estabelecido, a UFRJ estabeleceu, dentre outras coisas, o apetite de riscos, não como conservador, como seria o indicado por uma organização, por um órgão público, mas moderado, justamente por nós sabermos que nós não temos as condições de tratar riscos médios agora. Inclusive, os altos extremos já vão ser difíceis da gente tratar. É um dos elementos da prova, inclusive, está lá baixo ou médio, aceitar. Porque, infelizmente, a gente não tem essa condição ainda não tem uma cultura de gestão de riscos, ainda não tem nenhuma cultura de gestão de processos que viria antes, né, bem implementada para conseguir resolver isso. Nós até temos, principalmente na parte de contratações, a Nilson, por favor, me corrija se eu estiver errado, nós temos já alguns, não vou falar que são fluxos mapeados, mas nós temos, por exemplo, um checklist da AGU sobre como fazer a contratação. Então, a gente já tem né, esse fluxo. Então, se você sair, basicamente o que a AGU diz, se você não cumprir isso aqui, eu não te defendo. Né? Então, se você cumprir isso aqui, se você não cumprir isso aqui, é porque você está indicando que tem alguma fraude, já está visando alguma coisa errada. Enfim. E a gente tenta ter sempre esse cuidado de ter a nossa margem de erro diferente de uma margem de fraude, que é muito diferente. Né? A gente não conseguiu chegar nem perto ainda de estabelecer um indicador, pelo contrário, a gente está gerando os riscos, mensurando os riscos para chegar nos planos de ação ainda iniciais, para ver como estão as coisas, isso sem ter um processo mapeado, porque nós não conseguimos ainda. E assim, a gente está meio que se situando, estamos tateando. Eu acho que a maioria, inclusive do gerente de riscos, talvez não esteja tão bem apropriado do tema. Nós aqui da SGVOV não nos sentimos tão apropriados do tema, mas a gente é cobrado, então a gente precisa dar pelo menos os primeiros passos. E é o momento que nós estamos. Né? Eu queria só aproveitar nesse momento para ver se o pessoal, especificamente do Museu Nacional, como é que está o aprendizado, se eles têm algumas dúvidas, algum comentário, porque eu sei que o pessoal do Museu Nacional talvez esteja um pouco mais iniciante ainda no tema. A Luffy já levantou a mão. Seja mais iniciante ainda no tema, assim como, diferentemente dos gerentes de risco, que já tiveram minimamente algum contato. A Luffy pode ficar à vontade. Alô, seu microfone acho que está silenciado. Acho que você vai conseguir falar agora. Tenta falar aí, por favor, Luffy. Luffy, a gente não está te ouvindo. Aqui já está o seu telefone, seu microfone já está liberado. Você pode falar à vontade.
Ah, sim. Eu não estou te ouvindo, estou te vendo, mas não estou te ouvindo ainda. Acho que algum problema aí no fone. Vocês estão ouvindo a Luffy? Ou, para eu saber? Não, né? Também Também não não. ouço. É. Acho que ele tá com algum problema. Ela está com algum problema no fone. Depois dela tem a Amanda Tomás. A gente pode passar a palavra para a Amanda enquanto a Luffy está tentando resolver o problema do fone dele ali. Qualquer coisa também, pode escrever aqui, né? Se for uma pergunta, tem o chat aqui que é possível vocês escreverem. Mas o que vocês acham? A gente pode passar a palavra para a Amanda Tomás enquanto a Luffy. Eu só queria fazer uma observação, que eu também estou Claro. acostumado a usar o Conferência Web. Às vezes, o que já foi necessário fazer, apesar de não ser o ideal, eu entro pelo celular para falar pelo celular e só fica a câmera aparecendo no computador. Geralmente o celular funciona mais fácil, é mais fluido a configuração do celular no Conferência Web. Se você quiser tentá-lo, pode ser uma possibilidade. Ou, se alguém mais tiver dificuldade na hora de falar, pode ser uma possibilidade. Sim, fiquem à vontade. Eu aceito vocês aqui na sala novamente, não tem problema nenhum, tá bom? Vamos passar então para a Amanda, enquanto a Luffy está regulando o áudio? Oi, gente, boa tarde. Sou Amanda, sou museóloga do Museu Nacional, né? Trabalho mais especificamente na coordenação dos projetos que vão dar a cara das futuras exposições que vão estar no Palácio quando a gente reinaugurar. E, assim, queria parabenizar pela organização do curso, assim, eu achei muito interessante, eu pessoalmente nunca tinha trabalhado, assim, na identificação de riscos, e consegui ver, assim, muitos usos importantes, assim, no nosso cotidiano de trabalho, porque a gente está num momento institucional de muita complexidade, em que a gente tem atuado junto a muitos parceiros, né, agentes internos, agentes externos, muitas verbas captadas de fontes muito diferentes. Então, assim, é um momento realmente em que a gente nunca teve antes, né? Então, os riscos são muitos se a gente não controlar bem os processos, né? Enfim, identificar quais são, enfim, os fatores que impactam mais ou menos a continuidade do projeto, né? O que a gente tem que olhar estrategicamente até para a gente concentrar esforços, porque é isso, assim, no final das contas, né, a nossa equipe é muito dedicada, mas é limitada, os riscos são inúmeros, a gente conseguir ter essa estratégia de ação é importante. Então, eu achei muito legal a forma como o curso está estruturado, eu achei claro, assim, eu pessoalmente não conhecia, né, toda essa, enfim, infraestrutura da própria FRJ voltada para pensar os riscos, e achei legal também o exercício final do curso, que é a gente propor, né, olhar para o nosso trabalho e tentar identificar isso. Então, no caso, eu estou levantando questões que eu vejo que impactariam a própria inauguração das exposições, né, que eu acho que, de fato, me ajuda a pensar o meu trabalho, assim. O que eu ainda acho um pouco difícil, aí eu vou compartilhar essa inquietação com vocês, é na identificação do nível de impacto, porque eu tenho a impressão que é um pouco subjetiva essa avaliação, sabe? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, assim, como padronizar isso de alguma forma. Obrigada, era isso que eu queria perguntar. Obrigado tanto pelos elogios quanto por compartilhar conosco a dúvida, Amanda. Esse é um momento extremamente inicial, né? Tudo está incipiente, tudo está nascendo, tudo está sendo construído do zero. Nesse momento, realmente, não só parece, como está sendo muito, muito, muito subjetivo mesmo. Por quê? Porque a gente não tem muitos dados históricos. Se tiver os dados históricos, não estão estruturados para a gente poder fazer algum tipo de métrica dentro deles. Ou às vezes não, muitas vezes, em vários ambientes da UFRJ, tal pessoa sabe como fazer, tal pessoa sempre fez isso. Ai meu Deus, se tal pessoa sair, ninguém mais faz. Inclusive aqui dentro da PR6 nós temos também uma pessoa ou outra ali que são referência no tema. Então, no momento, acaba sendo
pouco não, bastante subjetivo até. Mas a ideia da gente ter um inventário, na verdade essa planilha é um mini inventáriozinho, né? O nosso inventário de riscos a gente faz com uma planilha dessa um pouco mais estruturada, um pouco maior e tudo mais. Então isso já é um inventáriozinho que vocês vão fazer, basicamente, pequeno, pedir de 5 a 10 riscos, enfim. Mas a ideia é justamente que, à medida que se for construindo isso, que se vá criando o pensamento em cima da cultura de gestão de riscos, que se cria a cultura de gestão de riscos em si, que isso vá sendo alimentado, que a gente consiga ter parâmetros históricos para alimentar melhor. Não está aqui, eu acho que só está no módulo 6 do curso, mas não está na planilha, o monitoramento dos incidentes e das ações de contingência. Isso está disponível na plataforma, no For Riscos. Só que na verdade é um conhecimento já bem sofisticado, né? É tudo que a nossa plataforma abrange. E a gente deixou essa parte tanto de monitoramento dos incidentes, ou seja, quando o risco efetivamente acontece, quanto propriamente do que foi feito quando o risco aconteceu para tentar diminuir o impacto, a gente está deixando para um segundo momento, porque justamente tem gente que tem dúvida na identificação, na mensuração e tudo mais, mas a ideia é que à medida que a gente for completando cada vez mais lá o nosso For Riscos, que a gente vá tendo dados históricos para deixar para que aquela análise que inicialmente foi subjetiva deixe de ser subjetiva, né? Mas no momento inicial ela está sendo subjetiva. Eu ia justamente pedir aqui o professor Sérgio se tiver alguma complementação. Eu vou dar a minha experiência do treinamento que a gente deu aqui no Governo do Estado de São Paulo para os convênios entre o Governo do Estado e os municípios. Eu acho que é o que a Amanda deve estar lá preocupada. Ela tem uma série de convênios que foram estabelecidos em critérios absolutamente momentâneos para um trabalho específico e ela vai ter que prestar conta. Não tem histórico disso, como ela disse. Você não vai encontrar dados. Não é o que a Nilce tem guardado por décadas. Segundo a antiga lei de licitações, a 866, ela deve ter tudo lá, muito bem definido, as variações de preço e tudo mais, porque era baseado em valor. Hoje, a própria nova lei, ela não estabelece, a Nilce pode estabelecer critérios porque ela tem um histórico, mas a Amanda nunca se fez um convênio desse porte, não se sabe nem como fazer, como vai reportar a conformidade daquilo que nunca foi feito. Então, ele é baseado nessa primeira experiência. Eu sugeriria entender o impacto, ela perguntou, né? Risco é probabilidade e impacto. Então, é o valor do contrato. Esse eu colocaria, se eu tivesse dizer para a Amanda, quando que você colocaria? Pega os que têm maior valor, que é o que vai te expor mais como funcionário, mesmo que pega os de maior valor e diz, esses serão os maiores impactos. E o segundo, que é subjetivo, e aí sim vocês têm que ter essa percepção interna como equipe, é risco de imagem, porque foi o grande problema do museu, foi o risco de imagem. Então, o que a não entrega daquele processo que foi, por exemplo, a reconstrução do formato do telhado lá, que talvez tenha sido uma discussão, eu não sei qual foi, estou chutando aqui porque eu estou pensando no Louvre lá, com aquelas coisas de botar um vidro no meio do Louvre lá, aquela torre de... né? Qual o impacto para a imagem da UFRJ? Seria o segundo, porque é o impacto que, de certa maneira, ele está resiliente, né? O de valor, talvez, ele é mais para o funcionário. Esse é o objetivo. Olha, se eu não cumprir a alocação daquele recurso para o qual o convênio foi feito, é um problema interno, que eu colocaria como prioridade, obviamente. E o segundo é a imagem. E aí, sim, esses são subjetivos, é meio como vocês percebem, e aí colocaria a classificação do risco, identificado o risco, classificado num peso que vocês estabelecem. Por isso que é bacana os comitês, Leonardo. Eles que dão o drive desse peso. Você determina, o comitê ele vai definir, inclusive, aquele peso relativo dos riscos identificados. E bacana, e é isso que eu estou há anos tentando trazer esse conceito que dá para ser aplicado aqui. Ó, qual é a performance que você tem que entregar? Para o funcionário público, qualquer atividade é 100% de entrega. Se existe uma atividade a ser executada, ela terá que ser executada. Então, já sei qual é a performance. O indicador de performance entregável aqui.
Algumas não, são taxas que você pode estabelecer de performance, mas vamos dizer, a maior parte dos processos administrativos é índice de conformidade, é a performance, 100% ou 90% de entregas ali. E o índice de risco que você pode colocar do lado, que ninguém nunca pensou nisso, tá, Léo? Essa é uma sugestão minha. A gente trabalha com a performance e trabalha com o risco, e aí sim é a percepção, ou o histórico. No caso da Nilce, ela tem históricos daquilo que ela não conseguiu realizar. Mas nós vamos trabalhar com um indicador que eu chamaria de probabilístico, aquilo que a gente imagina que é possível ou que a gente pode mensurar aceitável como tolerância ao risco, que a gente estabeleceu. A minha margem de erro aqui nesse é tanto. No caso da Nilce, ela consegue ter um histórico de dizer, olha, é determinístico. Por quê? Porque eu tenho aqui um histórico de compras, de licitações que eu abri, que eu não consegui fechar, de tantos por cento que o pessoal não apresenta proposta. Então, ela tem uma história que ela pode contar em termos de eventos de compras ou de convênios que não conseguiram atingir os objetivos lá, porque ela tem um histórico. Então, ela pode usar de maneira determinística. E mesmo assim, ela pode, então, estabelecer claramente qual é o impacto e qual é a probabilidade, porque ela tem só a probabilidade. O impacto, na verdade, a gente sempre vai falar no valor que está lá em risco. Qual é o valor? É o valor do convênio, é o valor do contrato, é o valor do... Entendeu? Esse não tem erro, é sempre o valor que está de face. A probabilidade é que varia. E aí essa é probabilística ou determinística. Quem tem dado é determinístico. Eu posso trazer o dado anterior. Nem sei se isso é bom, tá, Léo? Porque o cenário muda. O cenário muda. Ontem eu tinha recurso, amanhã eu não tenho, o meu risco mudou. E eu tenho que cumprir aquela tarefa. Como é que eu faço? Então, aqui tem um problema. O determinístico muitas vezes me leva a errar, me leva a botar a cabeça a corte. E a Amanda, nesse caso aqui, mesmo ela tendo insegura em relação a um ambiente desconhecido, ela corre menos risco, porque ela pode determinar qual é o seu futuro, né? Dentro daquilo que ela tem de recurso para cumprir aqueles processos. Então, é um momento rico de aprendizado e você tem os dois cenários, o cenário lá do museu, né, com todos esses processos, e o cenário da Nilce, com toda a sua história de controle, né, interno. Muito bom isso. Eu gostaria de complementar um pouquinho, que eu também já trabalhei na PR3, na área de orçamento, e eu lidei alguns anos com essa parte de convênios. Então, o que acontece? Esse cenário, como você falou, ele muda. Em janeiro, você conseguiu com o deputado uma emenda parlamentar de R$500 mil para execução de um projeto. Mas ninguém prevê que lá em Brasília eles vão segurar, né? Mesmo ela tendo sido aprovada em bancada, aquela história toda, Brasília fica esperando disponibilidade de cota para poder liberar. E o que acontece? Essa parte do risco é justamente essa parte pensante em 1, 2, 3, 4, 5 riscos que podem ocorrer durante aquele período que você planejou para a execução daquele projeto. Ausência de orçamento em determinado período, problema na licitação, a licitação foi frustrada, não foi frustrada, mas a empresa, no meio do caminho, criou um problema, sei lá, na execução, pediu um aditivo, você contava com 500 mil, mas aí você vai precisar de mais 200 ou 300. Então, tudo isso é que vai ser o nosso trabalho. Você pensar em tudo que pode ocorrer e qual seria o impacto, e terceiro, quais seriam as ações que você teria que executar para mitigar, por exemplo, Museu Nacional, que de repente estava planejando entregar a obra em 2 anos e vai entregar em 5 anos, por causa de problemas que ocorreram no meio do caminho. Então, mesmo pensando em todas as alternativas, todos os riscos que podem ocorrer, a gente ainda não vai estar preparado. Então, é um trabalho que está começando. Eu trabalhei na parte de convênios, em que professores tinham planejamento de receber 2 milhões e só conseguiu executar 500 mil e teve que se devolver 1,5 milhão.
Ele quase me bateu naquela época, porque eu falei, professor, não tem como executar, ele é muito específico, é um projeto muito específico, não tem como a gente usar em outro tipo de demanda. E aí é isso que eu estou te falando, a gente é pensar o impacto, frustração na execução do serviço por causa disso ou por causa daquilo. Aí a terceira pergunta é como a gente vai mitigar isso daqui? Então, é um trabalho de pensar. E aí, no caso, os gestores vão ter que auxiliar a gente, quem não está acostumado, que está começando agora, justamente a conversar e fazer que nem japonês. Japonês é 10 anos para poder entregar uma obra, né? E a gente aqui, mesmo que eu tenha todos os dados no decorrer dos últimos anos, mas existem os riscos, legislação nova que vai me atrasar. Aí qual é o impacto? Vai atrasar a contratação de um serviço de limpeza, porque a legislação pede agora estudo preliminar, termo de referência, não sei o quê, papapá. Então, eu estava calculando a entrega dessa licitação em 2 meses e ela vai acabar se arrastando por 6 meses. Porque o que está acontecendo? Os demandantes não estão preparados para fazer um estudo preliminar nem um termo de referência. Aí a pessoa tem que se capacitar. Então, a gente tem que aprender, não tem jeito. Eu ia dar até essa sugestão para o Leonardo. Esse curso é muito interessante, ele é só assim, um início de trabalho, e que se faça, de repente, reuniões assim frequentes, para que um leve a experiência, ou, por exemplo, eu apresente os meus riscos para vocês, e dali você pode tirar alguma coisa para você aplicar na sua área, porque às vezes a gente está pensando de uma forma e quando a gente vai ver o colega, ele pode apresentar um risco de uma forma diferente, melhor exemplificada, né? Então, é isso. Apesar de eu ter os dados, mas pode acontecer várias coisas pelo meio do caminho que nem a gente vem enfrentando um simples e básico, ausência de orçamento para pagar o custeio de contratos da UFRJ. E isso aí, como é que a gente vai resolver? Não somos nós que vamos resolver. É o pessoal de cima, o pessoal que faz o planejamento estratégico. E agora eles vão ter os dados e eles vão poder correr atrás, tentar desenvolver algum projeto, alguma coisa, né, para complementar o nosso orçamento. Ou mudar a forma de contratação. Então, são várias formas, planos de ação que podem ser iniciados aí para a melhoria da nossa contratação. Uma coisa muito básica aqui que a gente não faz, que eu sempre falo, é o trabalho de projetos, início de projetos para alternativas na área de sustentabilidade. Água, luz, que já enxugaria alguns custos que a gente tem, sobraria recurso para outras despesas. Então, quer dizer, é um planejamento incessante. Deixa eu aproveitar aqui que foi comentado pela Nilce e pelo Sérgio. Na verdade, com relação a comitês, a gente tem um comitê interno de governança, mas a gente tem a previsão na política de gestão de riscos de 2022 do Comitê de Apoio à Gestão de Riscos, que seria justamente essa reunião de conhecimento, de saberes, até para estimar esses indicadores, enfim. Só que a gente ainda não conseguiu implementar. Né? A gente está num processo que está previsto, não conseguimos implementar ainda, precisamos ter mais conversas ainda com a administração superior e tudo mais para conseguir implementar. E talvez até as pessoas que vão compor podem sair de uma aula dessa, podem ser do gerente de risco, enfim, porque precisa muito ter algum tipo de experiência. É um tema que não é tão intuitivo. Não é trivial. Exatamente, não é trivial. E não é tão intuitivo. Você precisa entender que, às vezes, eu já peguei diversas vezes a gente falando com alguém e bota o risco, o outro risco, só que aquele aí embaixo não é, na verdade, um risco, é uma causa do primeiro. Ou uma consequência, e tem que entender exatamente o que está ali. Né? Isso é muito importante de entender e isso não tem jeito, só com a prática, com a experiência que a gente vai conseguindo ter
esse pensamento um pouco mais clarificado. Deixa eu só notar aqui, a Luffy tinha levantado a mão, ela baixou, não sei se ela ainda quer falar, se ela... Oi, Leonardo, boa tarde, vocês estão me ouvindo agora? Agora ouvimos a Luffy. Fiz aí a sua recomendação, estou do celular, que isso ficou melhor, né? Deve ter sido algum problema do sistema. Boa tarde a todos, eu sou a Luffy, sou do Museu Nacional, vinculado ao Laboratório de Coleções Digitais, e tive cedido muitos anos, né, para o MGI, e retornando, estou podendo colaborar com a direção do Museu Nacional também na renovação dos seus atos normativos, enfim, né, instrumentos de gestão. Queria agradecer à PR6 por toda a atenção que tem dado ao museu. A gente fez a professora Andréia está atendendo outros compromissos, a vice-diretora, mas ela está bem empenhada, né? E animada com essa atenção, com esse olhar da PR6 para o museu. Como todos os senhores sabem, né? A gente enfrentou um grande incêndio, uma tragédia sem precedente, né? O patrimônio científico, histórico, cultural do Brasil e também do mundo, e é por meio desse acidente, dessa catástrofe, muitos desafios foram impostos no museu, né? Fomos auditados, houve uma série de recomendações da CGU, enfim, Ficou uma série mudo, de... por algum motivo parece. E isso também motivou o museu a estar renovando e construindo novos instrumentos, tanto normativos, como foi o novo regimento interno, a política de coleções também foi entregue esse ano, e agora, né, para contextualizar dentro do que a gente está aqui trabalhando, o museu construiu, ao longo de 5 anos, um documento muito importante, que é o seu plano museológico. Esse plano museológico é um documento previsto, né, para o gerenciamento de museus, está previsto em lei, tem uma série, mas o que ele é? Na verdade, ele é um grande instrumento de gestão, ele é um análogo a um planejamento estratégico. E a equipe de museólogos do Museu Nacional fez um trabalho maravilhoso, com matriz SWOT, levantou as fraquezas, as forças, e uma série de programas que a gente tem que levar, né, por 5 anos. Esses programas eles têm objetivos, têm grandes ações, e perpassam todos os aspectos do museu, tanto, né, relacionado à sua entrega pública, né, a sua finalidade enquanto instituição, não só de ensino, pesquisa e extensão, mas também uma instituição museal, né, então muito voltada ao público, com repercussão nacional e internacional, mas também concordo muito com o que o professor Sérgio colocou. O órgão que eu estava era bem maduro nos aspectos ligados à gestão, né, porque está ligado diretamente, primeiro ao Ministério da Justiça e depois ao MGI. E a gente observa que o museu está acompanhando esses processos. Então, todo esse exercício que a gente está fazendo, Leonardo, né, essa oportunidade que a PRC está dando para as equipes do museu, elas são necessárias para que a gente consiga desenvolver capacidades e habilidades institucional de todas as equipes, né, tanto a área meio quanto a área fim, a gente está conseguindo executar o nosso plano museológico, né, não só executar, mas monitorar, né, e essa questão das metas, elas são muito importantes, porque quando eu cheguei aqui, eu senti muito essa ausência, para mim era quase um vazio institucional, de como é que a gente guia uma instituição minimamente, se você não tem as metas. E o Executivo Federal está muito adiantado nesse processo, né? As universidades, por conta da autonomia, né, elas acabam recebendo por último esses inputs, acabam executando por último, né? E isso é muito importante, a gente começar a pensar sobre as metas, porque a gente tem outros aspectos ligados ao PGD,
ligados à execução orçamentária. Então, tudo isso é muito conectado, e quando uma instituição não tem isso bem definido, fica muito complicado para todo mundo, desde quem está na ponta, o servidor que está executando, que é o meu caso, até os gestores, os tomadores de decisão, né? Enfim. Então, a minha fala aqui é muito menos que dúvida, é muito mais para agradecer e dizer como louvável é essa oportunidade que a PR6 e a universidade está oferecendo para os servidores do museu, assim, porque a gente está crescendo e adiantando muito, amadurecendo muito os nossos aspectos de governança e de gestão interna. Acho que era isso. Muito obrigado pelo comentário, Lúcia. Você trouxe algumas questões muito importantes, inclusive uma aplicação prática, né, do que a gente estava comentando, que é para o PGD. A gente, aqui na PR6 também temos muita dificuldade de estabelecer as metas, as atividades, enfim. E é uma aplicação prática direta, justamente de entender como funciona, entender o funcionamento da máquina. Como é que funciona? Com base naquele funcionamento, como é que eu consigo estabelecer uma meta para mim? Como é que eu consigo estabelecer uma meta para minha equipe? Isso, inclusive, a gente pretende muito em breve chegar com a parte de gestão de processos. Tenho conversado muito sobre isso, mas realmente ainda falta pessoal nosso aqui para a gente conseguir avançar, tanto na gestão de risco quanto na gestão de processos. E poder treinar tantas pessoas com essa capacitação está sendo bem interessante para a gente, porque são várias pessoas que minimamente já têm algum conhecimento a mais, que não estão saindo do zero quando a gente vai falar de gestão de riscos. Que na maioria das vezes, quando a gente leva, já fizemos algumas palestras, a gente consegue organizar um evento para divulgar um pouco a governança ou as nossas frentes de atividade. Geralmente as pessoas não sabem do que se trata, não entendem, por não ser trivial. É difícil de explicar, às vezes, numa palestra, às vezes, num dia de convivência, as várias frentes, e ter essa interface, ter pessoas que entendam isso minimamente em alguns diferentes ambientes da FRJ é muito importante. É muito importante para a gente. Estou vendo que a hora já está um pouco avançada. Eu queria ver agora do restante do pessoal, também do gerente de risco, ou enfim, quem tiver mais alguma dúvida, saber se tem dúvida com relação à avaliação. Eu tive, nas 2 primeiras turmas, eu tive bastante dúvidas com relação à avaliação. Posso passar ela detalhadamente para vocês. Inclusive, era uma das propostas. Se eu conseguir passar isso para vocês, seria interessante para tirar todas as possíveis dúvidas, né? Mas eu também já vi que tiveram pessoas aqui que já entregaram, então não sei se está tendo tanta dúvida assim. Eu queria uma dica sobre a sua experiência na avaliação, porque como especialista eu fico com vergonha de tirar nota baixa, então eu vou estudar feito um maluco, entendeu? Estou me colocando uma pressão absurda aqui, porque eu não quero passar vergonha. Não, fique tranquilo. Eu conversei, inclusive, ontem com um pessoal que não está tão acostumado quanto, por exemplo, o gerente. Obrigado, Jonathan. Já vi aqui que você liberou para eu compartilhar. Quando você falou de passar avaliação, já te coloquei como apresentador aí. Valeu, então, obrigado. Fique à vontade. Tem uma planilhazinha que está naquele link, está no link lá para vocês, está dentro do conteúdo do curso, né? Você entra no curso, tem os módulos 1 até 6, vem a live, depois a avaliação, está aqui o acesso à planilha. Quando vocês abrem, vai exatamente para aquela planilha em que eu estava. Aí eu vou pedir que vocês baixem essa planilha, mexam no computador de vocês e devolvam. Está aqui por e-mail. Está tudo aqui, as instruções estão bem estruturadas. A gente pede que sejam propostos de 5 a 10 riscos. Mas para que serve essa avaliação? Apenas para avaliar se o conteúdo foi bem aprendido. Ontem particularmente, o pessoal do PDI, eles
são responsáveis por projetos, os projetos têm a previsão de que tem uma gestão de risco do projeto, ela tem que ser entregue, vai ser avaliada, mas enfim, não precisa ser necessariamente algo que algo que vai entrar dentro de um inventário nesse momento. Essa proposta aqui é especificamente para avaliar se vocês entenderam o que é um risco, como calcular uma probabilidade, como calcular um impacto. Aí aqui já sai... esse aqui eu estou como administrador. Então aqui já sai automaticamente o nível de risco, para vocês saberem o que vocês se precisa ou não mitigar. Aqui, por exemplo, num risco médio, é a questão do apetite a risco. Um risco médio pode ser aceito, não precisa ser tratado um risco médio, assim como se fosse um risco baixo, não precisaria ser tratado também. Diferente de um risco alto, que você já precisa mitigar. Então, aqui é só a identificação de vocês. Preencheu o nome, preencheu a turma, no caso aqui temos hoje especificamente 2 turmas, não está me deixando abrir, mas enfim, seria Museu Nacional ou gerente de risco. Aqui, Museu Nacional ou gerente de risco, eu abri no meu computador, porque é assim como vocês vão fazer, e não estava aparecendo online para mim, não estavam aparecendo as opções para mim online. Então, são uma dessas 2 turmas hoje. Professor Sérgio, fique à vontade aí para escolher a turma. E a unidade, Museu Nacional, e aqui o gerente temos aí quase toda a administração superior, TR1, 2, 3, 4, 5, até a 7, SGTIC. Então, essa parte inicial aqui é só de identificação individual da pessoa. Aqui começa efetivamente a planilha e a avaliação, evento de risco. E aí, enfim, ontem eu acabei até dando um exemplo, e nós temos vários, inclusive, retomo o que eu disse, já tem inclusive 3 avaliações preenchidas, muito bem preenchidas, inclusive, com o evento de risco, dada a probabilidade, e a partir da ação recomendada com o plano de ação em um 5W2H. Então, eu usei um exemplo ontem, mas foi um exemplo tão pequeno, tão simples, mas que acabou que tinha um participante que falou, olha, isso está acontecendo, que foi o risco de uma goteira. Uma goteira, o risco de ter uma goteira. Na verdade, não seria só uma goteira, seriam falhas estruturais, mas uma goteira. Como é que eu vou mensurar? Aí, a Amanda que perguntou sobre o impacto. Como é que eu vou mensurar o impacto de uma goteira? Uma goteira que está caindo no meio da sala pode não ser nada. No caso específico de um dos colegas nossos que estava na live de ontem, a goteira estava em cima do computador. Ela teve que abrir um guarda-chuva, porque senão poderia correr o risco de ficar sem o computador. Ou seja, entra aí um valor, entra aí um impacto um pouquinho maior. E a probabilidade, enfim, aí depende de cada prédio da UFRJ, como funciona a manutenção, como é que estão essas questões. Mas aí, dado que, por exemplo, a probabilidade foi 3, o impacto foi 5, porque estava em cima eventualmente, de algum item eletrônico, estava num armazém em que tinham vários itens eletrônicos. Eu sei que a PR5 tem um prédio que, nessas condições, que tem vários equipamentos eletrônicos e que tem goteira, e que isso corre o risco de danificar vários equipamentos eletrônicos que eles usam, inclusive para emprestar para a FRJ, como projetores, etc. O que será feito? Aí nós costumamos ter vários possíveis planos de ação, que nem a própria Nilce falou. A gente pode fazer algo emergencial ou a gente pode fazer uma obra. Então a gente pode colocar simplesmente o que será feito, abrir um guarda-chuva em cima do computador, se for o caso. Se conseguir já ter um encaminhamento para a obra, vamos fazer uma obra. Quem o fará? Vai ser feito aqui mesmo, no nosso caso, dentro da PR6. Vou pedir o ETU para fazer a análise para mim ou não. Então precisa envolver aqui os atores que vão estar participando dessa execução desse plano de ação, desse o que será feito. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma obra aqui, eu tenho que pedir o ETU para fazer uma análise, eu tenho que pedir a PR6 para fazer a licitação, eu tenho que passar por todas essas instâncias. Quais instâncias eu vou precisar passar?
eu coloco aqui no quem fará. Quando será feito? Aí é uma expectativa mais ou menos de quando a gente vai conseguir executar isso. Tá no final do ano, vai ser difícil de conseguir executar, ano que vem vai começar o orçamento, vai ser mais fácil, etc. Então, eu estimo que é até maio. Então, pode colocar até maio como um prazo, pode colocar as etapas quando vão ser feitas, como será feito. Então, vai ser feita uma formalização da demanda, depois vai passar para o estudo técnico preliminar, tal, até a obra pronta entregue, passar pela fiscalização até a obra pronta entregue. Quanto custará? Quanto custa uma obra? Se tiver, ou melhor, o mais preciso que puder preencher melhor. Existem, agora eu vou voltar um pouquinho para outro tipo de risco, são riscos de processos. Nós aqui trabalhamos com diversos riscos de processo. Na governança, também se localiza a encarregada de dados pessoais da FRJ. Então, um dos nossos riscos e dos maiores riscos é de vazar algum dado pessoal, de ter o vazamento de algum dado pessoal. O problema desse risco é que esse risco é amplamente extenso, ou seja, qualquer servidor de qualquer unidade da FRJ pode vazar um dado pessoal e a gente tem que ajudar a tratar esse vazamento. Então, qualquer plano de ação vai ser necessariamente muito grande. Então, quem o fará talvez sejam todas as unidades, os dirigentes das unidades que precisem, aqui poderia ser, por exemplo, no caso desse risco de processo de vazamento de dados, o que será feito? Um plano de conscientização. Quem o fará? A PR6 em conjunto com os dirigentes das unidades acadêmicas. Quando será feito? Eu vou fazer em fevereiro. Como será feito? Vou fazer, assim como estou fazendo aqui online, eu vou fazer um evento para conscientizar as pessoas dos riscos, ou melhor, das consequências de ter um dado vazado. Ou seja, pode ser que alguém eventualmente pegue um dado que achou na internet e faça um empréstimo no nome de alguma pessoa. Enfim, quanto custará? Pode ser que isso custe apenas o tempo da pessoa. Você pode colocar aqui ou R$0, ou só tempo de pessoal, enfim. Fazendo uma analogia ao PDI, que também precisa ter um orçamento, lá quando é um projeto estratégico, especificamente, que só vai contar com homem-hora, que só vai contar com pessoas trabalhando, não vai ter um aporte maior, não vai custar nada além dos nossos salários, eles colocam lá, tantas pessoas trabalham. Nós, como já temos o quem fará, ou bota não custará nada mais, ou bota tantas horas de preparação, tantas horas de aulas, enfim. E onde será feito? No caso de uma obra, você tem um prédio. No caso de uma aula dessas, a gente tem aqui conferência web. Ou então, eu vou até os centros para dar palestra. E por que será feito? No caso de uma obra, é simplesmente para sanar o vazamento. No caso de uma conscientização, ele não resolve todo o risco de vazamento de dados, que pode ser que o dado vaze por um ataque hacker, e que não necessariamente uma conscientização da pessoa vai resolver. Aí talvez eu precise de um antivírus melhor, talvez eu precise de softwares melhores para impedir que aconteça esse ataque hacker. Então, por quê? Para conscientizar as pessoas de que os dados pessoais precisam ter mais cuidado. Ou seja, o porquê se difere de apenas tratar o risco. O porquê é diferente de apenas tratar o risco. E aqui no final eu deixei um espaço para algumas reflexões. Esse caso específico é opcional, não é obrigatório, pode ser considerado observação, enfim, qualquer tipo de comunicação que se queira fazer conosco, seja com relação ao risco. Se quiser aproveitar para dar um feedback do curso, fiquem plenamente à vontade para preencher essas reflexões aí com algo que vocês queiram trazer ou com relação ao risco. E aí, principalmente os gerentes de risco, eles podem inclusive propor que o risco entre, ou que um risco que você indique aqui, que ele mude de mensuração, ou seja, mude de nível. Vamos supor, se vocês já tiveram acesso ao inventário de riscos da sua unidade,
e você viu lá que, sei lá, o risco de vazamento de um dado pessoal está como um risco baixo, e você viu, sei lá, que de repente a probabilidade tem sido alta, tem acontecido muitas vezes, e você falou, poxa, não é um risco baixo, é um risco alto, bota lá na reflexão. Esse é um risco que já consta no nosso inventário de risco, mas eu acho que seria interessante que ele tivesse um nível mais alto, ou o contrário, se tivesse um nível mais baixo, porque não é tão impactante assim, ou não acontece tantas vezes. Então fica isso aí aberto. Tá? De um modo geral, eu passei aqui por todas as colunas da avaliação. Se alguém tiver alguma dúvida nesse momento, fiquem à vontade também de perguntar. Eu vi que teve algum chat aqui. Ah, não, tá. É coisa antiga do chat. Se alguém tiver alguma pergunta com relação à avaliação, fiquem sintam-se confortáveis. Se não, eu queria minimamente passar com vocês. Então, a avaliação é fazer preenchimento dessa planilha. Isso, preencher essa planilha e me devolver. E eu diria que, para mim, eu fico realmente prejudicado porque eu não estou lá na ponta. Né? Quem está na ponta consegue entender o risco claramente. Eu vou ficar aqui no mundo imaginativo, vou tentar pegar uma área que eu consiga dominar e para passar algum conceito, e é menos considerável, viu? O meu é que menos tem importância, porque realmente o risco que interessa é aquele que você está vivenciando lá na ponta. Quem está na ponta é que vai ter valor. O meu é só uma opinião. É sempre assim, é opinião mesmo. Sim. No caso de quem está operando, os funcionários, e quem está como gestor mesmo, esses que realmente têm um peso importante e é o grande valor da informação. É o que vai te alimentar. Eu não vivo a realidade, não estou lá naquela realidade. Né? E essa que é a graça da gestão de risco, é isso. Ela só faz sentido para quem está com a pele exposta. E quem está realmente são quem está na ponta. Né? Sim, mas eu vou te contar, talvez, professor, você até consiga enxergar alguns riscos. Eu não sei você dá aula na FAC, salvo engano, né? Sim. Eu fui aluno da FAC, me formei tem 10 anos. Então, na época, nós tínhamos uma estrutura assim, complicada. Então, o risco de faltar sala de aulas em algum horário pode ser um risco importantíssimo, porque é um risco da nossa atividade fim, inclusive. Tá. Então, você já me sugeriu que eu focar ali naquele ambiente no ambiente acadêmico ali, né, dos processos acadêmicos. Tá. Pode ser também, porque traz alguns riscos da atividade fim. Eu não estou nem sugerindo, eu estou dando uma ideia. Assim. Eu vou levar em consideração isso, ou então fazendo um plano mais estratégico para te ajudar naquela fase que você vai montar lá o grupo de estratégia, dos riscos de estratégia. Eu vou estudar, vou ver onde eu me sinto mais confortável e posso contribuir melhor, e vou estar entre um ou mais operação, porque eu vivo lá como professor dentro da estrutura, ou se eu vou ficar aqui propor para você aqueles drives maiores no âmbito estratégico. Eu vou refletir sobre isso e aí eu vejo qual é melhor. Eu faço 2, mando um para a prova e outro depois separado. Posso fazer até isso. Excelente. Excelente. Depois a gente pode continuar conversando sem problema nenhum. Mas pode ficar à vontade, inclusive, para propor mais do que isso. É porque aqui eu coloquei de 5 a 10 para a gente ter uma noção na prova e tudo mais, mas como nós pretendemos ter uma relação que vai se alongar, a gente vai conversando ao longo do tempo sem problema nenhum. E eu queria passar um pouquinho para vocês, principalmente agora para os gerentes de risco, o nosso software. Você fechou o som, tá? Obrigado, eu não tinha percebido isso. Então eu queria passar agora, principalmente para os gerentes de risco, o nosso software. Logo que a gente loga, já aparece aqui, For Risco For PDI. O For PDI a gente não usa. Na UFRJ tem um software específico para o PDI, desenvolvido pela própria UFRJ, então ele vai ficar de lado, a gente vai direto para o For Riscos. E é assim que ele aparece. Isso aqui, inclusive, é um relatório do sistema. Quando você clica em exportar relatório, saem esses dados aqui num formato PDF. Aqui são alguns pouquíssimos riscos que nós já temos cadastrados, mas que formam um relatório. Então a ideia é, ao cadastrar os riscos do inventário de riscos, do nosso inventário de riscos da FRJ, isso aqui vai ficar alimentado.
não só isso aqui vai ficar alimentado, como o próprio sistema lembra do monitoramento. E o nosso monitoramento no UFRJ é anual. Ou seja, pretende-se ter uma atualização do inventário de riscos daqui a um ano. E esse sistema já ajuda de que forma? Quando você cadastrou o risco, ele vai te avisar daqui a um ano que você precisa atualizar, fazer o monitoramento, ver se o risco continua naquele nível, se mudou, se tem novos riscos, enfim. E aí ele indica tanto aqui dos gestores, né, no relatório vai vir o que está atrasado, o que está em dia, o que está próximo a vencer, quanto ele vai indicar enviando e-mail. Então, esse é o nosso painel de bordo, começa aqui. Nós temos a nossa política, que é a resolução 120 do consumo. Nós temos o plano de gestão de riscos. Essas duas opções são literalmente para mostrar como funciona tanto a nossa política de gestão de riscos, a estrutura a gente ainda não cadastrou, mas a política de gestão de riscos, até porque a estrutura ainda não está 100% implementada, né? Está faltando comitê, enfim. Mas como funciona a política, assim, resumo da política. E o plano, aqui uma descrição, e o próprio plano vai estar aqui como um link para o nosso site da governança, que é onde tem o plano, que traz aqui, enfim, extremamente mais completo, né, e mais completo não, mais direcionado, melhor dizendo, chega até a parte operacional, e muitas das coisas que foram abordadas, aliás, a maioria foi abordada diretamente no curso. A ideia do curso era trazer isso aqui de uma forma mais palatável em aulas. Então, voltando aqui. Nós vamos ter as unidades, e aqui estão as unidades, além da unidade de teste, estão as unidades do inventário de risco, já com os seus responsáveis técnicos devidamente cadastrados, ou seja, os gerentes de risco devidamente cadastrados. Aqui, como responsável técnico, foram colocados os gerentes de riscos indicados pela própria unidade, ou seja, TIC, foi o AMEC indicado pela TIC, PR2 foi o Felipe, PR7 foi a Karen, PR3 o Olavo, PR4 Márcia, PR1 Geórgia, PR5 a Renata e a nossa PR6 aqui é a Nilce, que nos está acompanhando. E aqui saem os relatórios. A gente pode pedir os relatórios. Quando a gente clica no plano de gestão de riscos e vai para as unidades, ele faz a mesma coisa. Ele traz aquelas unidades que estão lá. Então, você pode clicar lá ou cá. São a mesma coisa. Você abre uma unidade. Na verdade, eu não vou nem abrir aqui. Eu vou abrir a unidade de teste que eu fiz especificamente para esse curso. Você lá, o responsável técnico, a sigla. Na PR6, por exemplo, está ali a PR6. Aqui, Pró-Reitoria, e o nome da unidade seria Pró-Reitoria de Gestão e Governança. E o plano de riscos vinculado é o nosso plano de risco, que nós só temos um, vai ser atualizado, mas ainda não foi. E uma breve descrição, né? O que é a unidade, qual a atuação da unidade. Isso também vai ficar a critério do próprio gerente de risco preencher a descrição. Tem aqui o lapisinho, você vem aqui, preenche, se precisar mudar alguma coisa em algum momento, vocês vão ter também essa autonomia de mexer. As subunidades, essa parte é bem importante. Aqui na PR6, nós temos 3 subunidades muito claras estabelecidas. Superintendência Geral de Gestão, Superintendência Geral de Patrimônio e Superintendência Geral de Governança. A gente consegue se dividir bem assim. Eu sei que nem todas as unidades são desse formato, até porque, por exemplo, a própria TIC já é a superintendência, então ela teria que achar uma outra forma de se organizar que, se for necessário, a gente pode conversar junto. Mas talvez coordenações ou divisões. Dentro da unidade vão ter as subunidades, e aí eu vou pedir para que cada pessoa abra a sua subunidade, que vai ter uma página inicial muito parecida com a unidade, com descrição, o que ela é, sigla e tal. Deixa eu ver se não me deu timeout. Deixa
Deixa eu voltar. Unidade de teste, subunidade. Quando eu abro uma subunidade, é uma carinha muito parecida com a da unidade e também vai ter riscos e processos. Na unidade tem riscos e processos e na subunidade também. Eu vou pedir que sejam cadastrados os riscos e os processos dentro das subunidades. Por quê? Porque quando você cadastra numa subunidade, ele vai para a unidade. Mas quando você cadastra na unidade, ele não vai para a subunidade. Então, se eu tiver, por exemplo, especificamente esse que eu acabei de falar, o risco de vazamento de um dado pessoal, ele não é afeto, aqui na PR6, ele não é afeto à superintendência de governança de patrimônio, desculpa, superintendência de gestão de patrimônio, só de governança. Então, se eu cadastrar ele na unidade geral, ele não vai direto para a governança. Então, é importante se atentar com relação a isso, porque quando eu cadastrar aqui, por exemplo, o vazamento de dados, ele vai avisar que está dentro dos riscos da PR6, mas também está dentro dos riscos da governança. O contrário não ocorreria. Ou seja, entrou na unidade, vá para a subunidade específica na hora de cadastrar um risco. Você poderia colocar algum código de identificação de risco, 001, enfim, isso a gente não focou ainda. Tem o gestor do risco e o gerente e o responsável técnico. Nesse momento, tanto o gestor quanto o responsável técnico serão a mesma pessoa que são o gerente de riscos. Só que futuramente, dado que os presentes aqui hoje são gerentes de risco, pode ser que em algum momento o gerente de risco delegue algum risco para algum outro servidor que também esteja trabalhando ativamente. Ou seja, o gerente de riscos na PR6 é a Nilce, mas, poxa, o superintendente de gestão quer estar à frente do risco, também está lidando com isso, então bota ele como responsável técnico, um como responsável técnico e outro como gestor, para os dois poderem lidar com isso, né? A menos que, ou poderia ser o contrário, apesar do superintendente estar querendo acompanhar, quem está lidando na prática é o gerente de risco, seria o contrário, o responsável técnico seria o gerente de risco e o gestor, que tem acesso a olhar os riscos e não a editar, ficaria como superintendente. Ou seja, o papel aqui do gestor é quem vai poder puxar isso para o relatório. E o papel do responsável técnico é quem vai efetivamente chegar aqui, escrever alguma coisa aqui, escrever a causa, escrever a consequência, dizer se tem algum controle, qual a probabilidade de impacto. Esse é o responsável técnico. Voltando alguns passos, nesse momento só estamos conversando com o gerente de risco, ainda não tem ninguém mais cadastrado. Então, nesse momento, gestor e responsável técnico ficarão com a mesma pessoa que vai ser o gerente de risco. Aí eu escrevo aqui as possíveis causas de um vazamento de dados, sei lá, falta de antivírus, uma possibilidade, ou então o servidor, servidor enquanto pessoa, né? Pessoa deixou o computador sem senha. Deixou o computador sem senha, foi alguém lá, ligou o computador e usou e pegou um monte de dados pessoais. N causas podem acontecer e as consequências uso indevido de identidade. Um exemplo, né? Alguém pegou os documentos da pessoa, foi lá e abriu um empréstimo. Existem controles, há procedimentos de controles, não há, os controles são adequados, não são, enfim. O importante aqui mesmo vão ser probabilidade e impacto. Nos nossos exercícios, a gente está fazendo numericamente, mas na metodologia de gestão de riscos, você tem ali uma tabela uma tabela que diz qual número significa o quê. Então, muito baixo é 1, baixo é 2, média é 3, alto é 4, muito alto é 5. Isso tem também na nossa metodologia de gestão de risco. Salvo engano, isso tem no módulo 3 do curso, não tenho certeza. Mas, na dúvida, é só procurar pela metodologia de gestão de riscos, que tem isso, que vai ter essa classificação. Aqui. De muito baixa a muito alta, qual o peso? Qual o peso de cada uma? Então, voltando.
O mais importante que seja preenchido nesse momento são probabilidade de impacto. O 1 muito baixa, o 5 muito alta. 1 muito baixo, 5 muito alto. E a periodicidade de monitoramento anual. Ou seja, a previsão que nós temos de ver se aquele risco mantém-se o mesmo ou não é 1 ano. Daqui a 1 ano, quem tiver aqui cadastrado como responsável técnico vai receber um e-mail avisando: olha, venceu o monitoramento, por favor faça o monitoramento. Eu já explico como é que é o monitoramento. Os riscos que nós conseguimos tratar hoje são só de ameaças, especificamente pelo fato de que a gente ainda não tem uma cultura de gestão de riscos e nós não temos ainda gente suficiente trabalhando em cima disso. Precisamos de muito tempo para conseguir fazer o que nós conseguimos fazer hoje. Então, nós não conseguimos ainda tratar oportunidades. A gente foca só nas ameaças. A resposta ao risco, nesse caso aqui, não está automática. Ou seja, o que nós temos lá naquela planilha que já indica automaticamente que os riscos altos e extremos precisam ser mitigados, aqui não tem que ser colocado manualmente. Não salvou meu risco, tá bom. Enfim, precisa ser colocado manualmente. Ou seja, se você viu que o risco é alto, não vai me deixar. Ah, tá, deixou. Se você viu que o risco é alto, então você tem que colocar que você tem que mitigar. A gente precisa mitigar, a gente precisa ter um plano de ação com relação a isso, dado que a nossa metodologia estabelece que os riscos altos ou extremos precisam ser mitigados. O nível organizacional a gente não está focando tanto nesse momento, até por conta dessa nossa questão de nós estarmos tratando muita coisa tática como estratégico, mas é porque no sentido de que são conjunto de todos os táticos, mas não necessariamente sejam estratégicos, enfim. E a tipologia. O professor Sérgio entrou um pouco nisso, na questão do risco de imagem, risco financeiro orçamentário, risco de integridade. O risco de integridade geralmente está mais voltado à prevenção de fraudes, prevenção de corrupção. Prevenção não, ao risco de fraude, ao risco de corrupção. O risco operacional, que ele está mais ligado lá na ponta, isso tem na metodologia de gestão de riscos, tá? Mas só eu já vi algumas pessoas tendo dúvidas. O risco operacional, então, seria mais ligado ao dar aulas, porque é nossa atividade fim. Dar aulas, pesquisar, laboratórios, extensão, enfim. Ensino, pesquisa e extensão é o que está no operacional, nesse caso. Aí eu salvo. Deixa eu botar aqui integridade, orçamento e imagem. Ele não vai me deixar salvar porque passou muito. É só dando um exemplo. Então, aqui. E aí, quando você abre o risco, efetivamente, vão estar lá todas as suas informações, as informações que você colocou, e a data e hora de criação, quando ele foi criado. Se é um risco que precisa ser mitigado, como é que eu vou cadastrar isso? Ações de prevenção. As ações de prevenção são ações para mitigar o risco antes que ele aconteça. São os nossos planos de ação que são previstos em serem feitos pelo 5W2H. Nessa ferramenta, a gente não tem como colocar tão bem dividido como está aqui na prova. A prova está certinho, uma coluna para cada coisa. Então, na metodologia, deixa eu ver, está bem mais embaixo. Aqui, a gente sugere que isso aqui seja copiado e colado lá. Aqui. E aí você bota what ou o que, por quê, onde, quando, por quem, como e quanto. Aí você simplesmente escreve do lado o que será feito. No caso de vazamento de dados, eu coloquei um plano de... Enfim, eu coloquei ação de conscientização.
Conscientização. Por que será feito? Para trazer a consciência das pessoas que é necessário ter mais cuidado quando se lida com dados pessoais. Onde será feito? Vai ser feito online. Quando será feito? Por quem? Como? Quanto? Ou seja, quando a gente for trazer os planos de ação do inventário de riscos para o sistema, é mais ou menos nesse formato que eles devem aparecer. E aqui o prazo de vigência. O prazo de vigência pode ser literalmente anual, que é o prazo de monitoramento. Ou, se essa ação for uma ação que for terminar antes, a gente pega ali quando será feito, o prazo final de quando será feito, e coloca aqui. Vai começar hoje, porque já está sendo planejado, e qual o prazo final que isso será feito, coloca lá. Vai ser feito até 26. Até 1º de julho de 2026. Eu, como gestor, eu como responsável técnico, assim como o próprio risco, você salva. Depois você pode dizer, no momento não foi realizado. Depois, se isso tiver sido realizado aqui no prazo, você vem aqui e altera, bota para ação realizada. Então, por enquanto não foi realizado. Por enquanto não foi realizado, mas se for realizado, você volta para cá, edita e diz que foi realizado. Aqui no risco. É uma plataforma completa que nos ajuda, mas ela tem algumas questões de dar timeout bem rápido. Enfim, aí é só mudar aqui para realizado. Passou esse tempo aqui, realizou, fez tudo o que tinha que fazer, bota ali realizado, ok. Anexa uma evidência, um registro, seja lá o que for, e fecha, ok. Daqui a um ano ele vai pedir um monitoramento. Aí você vem na aba de monitoramento. Aí você vem aqui e faz um novo monitoramento. Ele já vai salvar sozinho a data que foi feito o monitoramento. E aí que você fala, manteve o nível de risco. Ou não manteve. Aumentou o nível. Reduziu o nível. Enfim. E aí você muda a probabilidade, impacto, se tiver alguma outra observação, inclua também. E se for preciso, nesse momento, se mudarem o gestor ou o responsável técnico, que também é o local adequado para isso ser feito. Incidente, que não disse lá, não está sendo o nosso foco nesse momento, tá? Mas futuramente a gente vai pedir que sejam feitos sejam formalizados os incidentes aqui no sistema para que a gente possa ter um histórico. E aí, futuramente, a gente vai poder dizer, poxa, a probabilidade é 2, porque não acontece tanto, a probabilidade é 5, porque acontece sempre. Ou, no caso do contingenciamento, qual foi o impacto disso, como é que eu planejei, como é que eu tentei reduzir esses impactos. Quando você for descrever aqui o que foi feito, quais foram os impactos, isso lá na frente, com o histórico, vai ajudar a definir o impacto do risco em si. Então, futuramente, isso vai ser importante para que a gente consiga ter um histórico, um dado histórico, mas nesse momento a gente quer focar inicialmente no preencher o sistema e ter as informações lá, né? À medida que forem ocorrendo incidentes, vocês podem entrar em contato com a SGGov, que está atuando enquanto núcleo de gestão de risco, está ali naquela segunda linha de defesa, e aí a gente vai preenchendo juntos. Mas o importante mesmo é preencher o risco e, se for necessário, colocar o plano de ação. Nós vamos ainda convocar, assim como nós tivemos reuniões anteriores, para estabelecer um entendimento lá de quais seriam os riscos, tirar a dúvida do gerente de risco sobre quais os riscos deveriam entrar, como é um risco, o que é um risco, antes da gente fechar o inventário. A gente vai fazer isso também com relação aos planos de ação. Então não se sintam desamparados, porque a gente vai entrar em contato com o gerente da PR1, da PR2, 3, 4, 5, 6, 7 e da TIC, para tentar conversar e tentar auxiliar nesse processo de criação de um plano de ação. Nós não vamos criar, porque nós não somos os donos do risco, né? Não entendemos ali o dia a dia, mas a gente vai auxiliar no como poderia ser feito, como, enfim, pode ser tratado, de alguma forma que a gente consiga efetivamente mitigar esse risco, né? Além disso, nós temos também os processos.
Eu vou só mostrar aqui os processos, porque a gente ainda não tem uma metodologia de gestão de riscos que a gente use. Nós ainda não temos nada de nenhum material voltado à gestão de processos, mas caso venhamos a ter, ele entraria aqui na parte de processos da unidade ou da subunidade. Você pode ter um histórico de quanto isso foi alterado, enfim, tudo mais. Aqui na governança, aí deixa eu pegar um caso concreto. Deixa eu ver se está aqui. Ótimo, aqui nós já temos alguns processos mapeados. Nós já temos alguns processos mapeados e com o fluxograma. Aí é só anexar aqui. E vem aqui o fluxograma. Bom, gente, de toda forma, finalizei aqui toda a apresentação do sistema. Finalizei a apresentação da avaliação. Não sei se vocês ainda têm alguma dúvida. Mas aqui eu já encerro a nossa live se não tiver mais nenhuma dúvida. Fiquem à vontade para poder perguntar, tá bom, gente? Se alguém tiver uma dúvida, é o momento agora. Eu também vou deixar essa live no YouTube da PR4, eu vou subir a live. Eu não vou conseguir subir hoje porque demora para carregar os vídeos, né? A gente está tendo live todos os dias. Essa é a última, na verdade, do curso. Mas eu devo carregar até o final de semana. Eu vou conseguir carregar a live no YouTube da PR4. Vocês também vão poder assistir por lá, tá bom? E o nosso curso ele também foi prorrogado, né? A gente falou ontem, eu vou mandar um e-mail para todos os alunos, depois informando. A gente deu um prazo um pouco maior para poder concluir esse curso, né? Até o início de dezembro, mas eu vou mandar por e-mail para vocês certinho. Mas fiquem à vontade para perguntar, caso alguém tenha alguma dúvida. Embora eu até ache que a explicação já foi muito completa também. Mas fiquem à vontade, tá bom, gente? Só tem uma pergunta. Preenchimento aí do for risco, você vai deixar só para o pessoal que está na ponta, porque isso está fazendo parte da tua base de dados. Eu não vou acessar isso. Né? Uhum. Eu acho que esse é o detalhe. Os gerentes que vão fazer, porque isso já vai ficar como definitivo e o report dos setores aí da UFR. Exatamente. Eu esqueci de comentar, mas é exatamente isso. Inclusive, se a gente for entrar aqui no site da plataforma da UFRJ e clicar no For Riscos, isso está visível, isso é transparente. Eu não estou logado aqui. Isso é transparente. Então, à medida que nós formos incluindo os riscos aqui, eles já ficam em transparência ativa, automaticamente. A plataforma foi feita para isso. Então, por isso que nesse momento vai ser restrito ao gerente de risco. E no caso do Museu Nacional, como a gente está tendo uma interface, a gente pode conversar futuramente também e inserir o Museu Nacional como uma unidade. Mas ainda não fechamos, isso futuramente a gente vai conversar sobre. Porque tem que validar essas nomenclaturas, como você disse, de identificação e tal. Sim. Aqui é uma parte crítica, porque você está construindo a base do que você vai ser avaliado para o CGU depois. Então aqui é bastante crítico mesmo. Uhum. Perfeito. Exatamente. Parabéns aí pelo material, é bastante rico, tem muito para estudar mesmo, que bom que vocês vão adiar por um tempinho aí para a gente estudar um pouco mais. Eu não vou adiar, eu vou engajar nesse final de semana, não quero adiar mais nada. E é isso. Muito bom, parabéns. Bom, gente, queria agradecer a todos, principalmente a quem está aqui até agora, né? Já tem umas 2 horas ou quase de live. Foi bastante produtiva. Consegui passar aqui várias informações, tanto para o museu quanto para o gerente de risco. Coloco novamente à disposição a SGov, a governança. Esse e-mail é da divisão de governança. Eu estou como diretor dessa divisão. E é aqui que a gente lida de gestão de risco, então sintam-se confortáveis para entrar em contato comigo. Eu acho que em algum lugar vocês conseguem acessar o e-mail, que eu já vi que teve gente que mandou e-mail para o leonardo.dourado@pr6, mas também esse e-mail que é para o envio do formulário preenchido é o e-mail da governança. Fiquem à vontade se tiverem dúvidas no meio do caminho, se quiserem marcar alguma conversa, qualquer coisa,
não hesitem, por gentileza, em nos contatar. Bom, então é isso. Ninguém mais com dúvida, vamos finalizar a live. Bom, gente, muito obrigado, tá, pela participação de todo mundo. Muito obrigado mais uma vez, Leonardo, Nilson, Sérgio, todo mundo, todos os alunos que participaram da live também. Foi muito produtivo mesmo. Posteriormente, eu vou, como eu disse, estar colocando no YouTube da PR4, e também o prazo foi prorrogado até o início de dezembro. Não lembro o dia exatamente, mas eu vou mandar para todos os alunos, tá bom? E é isso, gente. Uma boa tarde para todo mundo, tá bom? Boa tarde a todos. Muito obrigado. Boa tarde, obrigado, hein? Tchau.